Salve família! Eles cresceram nas ruas de Medellín. Jovens comuns, marcados pela pobreza e pelas promessas de um poder que parecia inalcançável. Em silêncio, os irmãos Prisco se tornaram um dos grupos mais discretos e eficazes de Pablo Escobar, treinados para cumprir qualquer missão. Hoje, vocês vão descobrir como um grupo esquecido se transformou em peça-chave na organização de Medellín. Mas antes, se inscreva e deixe seu like. E se quiser apoiar esse projeto, torne-se membro agora mesmo. Bora pro vídeo. A Colômbia dos anos 80 vivia um período extremamente turbulento. Em meio ao caos, muitos dos envolvidos em ações implacáveis e arriscadas eram jovens, a grande maioria ainda na adolescência. Eles eram atraídos por promessas de dinheiro rápido e acabavam participando de conflitos que nem entendiam por completo. Tudo isso em busca de uma chance de escapar da realidade difícil em que viviam. Foi assim que surgiu um dos grupos mais influentes e temidos a serviço de Pablo e da organização de Medellín, formado por irmãos da região de Aranjuez, em Medellín, determinados a tirar a família da pobreza extrema. O que começou como uma tentativa de mudança de vida acabou se transformando em uma organização poderosa e completamente envolvida com o submundo, onde o medo simplesmente deixou de existir. David Ricardo Prisco, conhecido como Richie, e seu irmão Armando Prisco, apelidado de Manicômio, cresceram em uma realidade difícil. A família vivia em um bairro muito precário, em condições de extrema necessidade. O que o pai conseguia trazer para casa mal dava para alimentar os mais de 5 filhos. Foi nesse contexto que os irmãos começaram, ainda muito jovens, a buscar formas rápidas e nada convencionais de conseguir dinheiro. Os primeiros atos surgiram ainda na escola, onde passaram a furtar objetos de valor, como rádios e máquinas de escrever, para depois vender por trocados. Com o tempo, os pequenos delitos evoluíram. Os irmãos passaram a planejar melhor suas ações, incluindo ferramentas perigosas nas abordagens e envolvendo outros membros da própria família, além de amigos e jovens do bairro. Todos movidos por um mesmo objetivo: ajudar suas famílias a sobreviver. Assim, nasceu uma pequena gangue de respeito local. Apesar das ações ilegais, o grupo começou a ganhar uma certa admiração entre os moradores, pois grande parte do que conseguiam era distribuída ou vendida a preços mais baixos para pessoas em situação de vulnerabilidade. Essa postura deu a Ricardo Prisco uma fama de Robin Hood dentro da comunidade, e não demorou até que seu nome chegasse aos ouvidos de um então ambicioso Pablo Escobar, que ainda montava sua rede de influência. Dizem que Carlos Mario Alzate, conhecido como Arete, foi o elo inicial entre Ricardo e o famoso líder. Alzate já conhecia Richie de longa data, e foi ele quem teria facilitado sua entrada no grupo comandado pelo patrão. David Ricardo acabou sendo recrutado por uma das organizações mais poderosas da época, e com ele vieram seus irmãos, Armando, Enéas, José Rodolfo, formando o que seria considerado um dos grupos mais influentes a serviço de Escobar. Havia ainda outro irmão, Conrado Prisco, que ironicamente seguiu um caminho completamente diferente. Tornou-se um médico respeitado e, a princípio, não tinha nenhuma ligação com os demais. Com o tempo, os irmãos passaram a seguir as ordens diretas de Pablo. Foram enviados para uma espécie de centro de treinamento localizado em Sabaneta, um município nos arredores de Medellín. Nesse lugar, um instrutor estrangeiro, identificado como Isaac Guzmán, supostamente financiado pelo próprio Escobar, ministrava aulas que combinavam técnicas de pilotagem em motocicleta com táticas de precisão. A
A ideia era transformar os jovens em operativos altamente eficientes para missões específicas. O foco principal desse treinamento era o domínio total da moto, equilíbrio com passageiro, manobras rápidas e, principalmente, simulações de trabalhos em movimento, se é que me entendem. Há relatos de que os exames finais envolviam aplicar tudo o que foi aprendido em uma missão real, onde o critério de aprovação era a execução precisa da tarefa e a fuga sem deixar rastros. Alguns rumores mais sombrios afirmam que, durante os treinos, os jovens praticavam diretamente nas ruas, o que teria colocado em risco pessoas inocentes. A influência do grupo crescia rapidamente, tanto que Escobar decidiu nomear seu sicário de maior confiança como líder direto das operações, John Jairo Arias Tascón, conhecido como Pinina, responsável por coordenar todas as ações que envolviam os irmãos Prisco e os demais grupos de sicários da organização. O grupo ganhou estrutura e se transformou em uma espécie de central de operações, com mais de 30 células sob seu comando. Estima-se que cerca de 400 jovens estivessem envolvidos nessas atividades, em sua maioria, rapazes vindos de comunidades carentes, que viam nas recompensas financeiras uma forma de aliviar, ainda que temporariamente, a dura realidade em que viviam. Tudo indica que os Priscos estavam entre os responsáveis pelas missões mais delicadas e estratégicas do cartel de Medellín. Entre os anos de 1984 e 1990, eles teriam participado de praticamente todas as ações relevantes ordenadas por Escobar, sempre em papéis-chave. Entre os episódios mais marcantes atribuídos ao grupo estão a eliminação do então congressista Rodrigo Lara Bonilla, em 1984, o atentado contra Guillermo Cano Izaza, diretor do jornal El Espectador, em 1986, e o rapto de Diana Turbay, filha do ex-presidente Júlio César Turbay, em 1990. A pátria chegou como chegou a mais de 60 países do mundo. El poder oscuro y criminal del narcotráfico. Y ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. Porque nosotros no buscamos más curules, ni buscamos tampoco apenas la presidencia de la República. Nuestra ambición es mayor, mucho mayor. Nosotros buscamos es una nueva sociedad. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. Há quem diga que os irmãos Priscos também estavam envolvidos nos planos para eliminar o influente político candidato à presidência Luiz Carlos Galán. No entanto, a ação nunca foi concluída. Isso porque moradores da região perceberam movimentações suspeitas próximo à Universidade de Medellín, onde Galán faria uma palestra no dia seguinte. Uma das residentes teria visto o que parecia ser um equipamento pesado apontado para o local. Imediatamente, a polícia foi acionada. A resposta das autoridades foi rápida. Houve uma operação de busca no endereço indicado. Todos os envolvidos conseguiram escapar, com exceção de um, que, para despistar a polícia, teria fingido ser uma pessoa em situação de rua. De acordo com relatos, Armando Prisco era conhecido por seu temperamento explosivo e comportamento imprevisível. Pessoas próximas afirmavam que ele agia de forma agressiva e demonstrava um certo fascínio por situações de extrema violência. Essas características, somadas aos seus acessos de fúria, acabaram lhe rendendo o apelido de manicômio, uma referência direta à sua instabilidade e ao medo que causava até mesmo entre seus próprios aliados. A combinação entre eficiência e lealdade fez com que a relação entre David Ricardo Prisco
e Pablo Escobar se tornasse cada vez mais próxima. A confiança era tamanha que sempre que David era preso, o próprio Escobar acionava seus contatos políticos para garantir sua liberação o mais rápido possível. Em outra ocasião, durante a chamada Operação Apocalipse II, uma ação conduzida pela polícia colombiana, Escobar saiu gravemente ferido. Foi nesse momento que os priscos contaram com a ajuda de seu irmão Conrado, o único da família com carreira respeitável, atuando como médico e sem nenhum histórico criminal. Mesmo não fazendo parte da organização, Conrado teria sido essencial para manter Escobar vivo após o ataque. No livro Operação Pablo Escobar, o jornalista Germán Castro Caicedo relata um diálogo emblemático entre Escobar e um senador da República. Nele, Escobar faz um pedido direto. Preciso que nomeiem um jovem médico como subdiretor de um hospital em Medellín. Lembre-se de que sua campanha ao Senado foi bancada por mim. Ao que o senador responde: sim, senhor, pode deixar. Ele será nomeado imediatamente. O médico em questão era justamente Conrado Prisco. Após a morte de Penina em 1990, David Ricardo Prisco passou a ocupar uma posição ainda mais alta dentro da estrutura da organização, sendo considerado o nono homem mais influente na hierarquia do cartel. O governo colombiano começou a perceber que os priscos não eram apenas um grupo aliado ao cartel, mas sim uma das suas estruturas mais importantes. Com isso, iniciou-se uma verdadeira caçada. O primeiro grande golpe veio em 1987, quando José Rodolfo Prisco, aos 32 anos, foi dado de baixa durante um confronto com agentes de segurança que tentavam realizar uma abordagem. José Rodolfo era o cérebro por trás do planejamento das operações mais delicadas. Sua eliminação foi considerada uma perda significativa para a organização. Junto com ele, outros membros de nível mais baixo também foram neutralizados naquela ocasião. Meses depois, em dezembro de 1990, a notícia de que Armando Prisco havia sido dado de baixa por uma patrulha policial se espalhou por todo o país. No entanto, a verdade era bem diferente. Apesar da confirmação oficial nos principais meios de comunicação, Armando sobreviveu graças à intervenção de seu irmão Conrado, o médico da família, que conseguiu salvar sua vida em segredo. Enquanto isso, um dos seguranças pessoais de Armando, acreditando que o chefe havia realmente sido eliminado, decidiu se apropriar de uma grande quantia em dinheiro sem a autorização de ninguém. Quando descobriu que Armando estava vivo, entrou em pânico e, com medo de represálias, resolveu colaborar com as autoridades em troca de proteção. Esse foi o erro que abriu uma brecha enorme. A partir dali, toda a estrutura do grupo começou a desmoronar. Com as informações repassadas pelo ex-segurança de Armando Prisco, a polícia, sob o comando de Miguel Maza Márquez e Octávio Vargas, iniciou uma série de operações estratégicas para desmantelar o grupo. Na madrugada de 22 de janeiro de 1991, mais de 100 agentes participaram de uma ação que cercou a mansão de David Ricardo Prisco, localizada no bairro Conquistadores, em Medellín, a poucos quarteirões de onde, poucos meses antes, Gustavo Gaviria havia sido encurralado e dado de baixa. David foi surpreendido dentro de casa, na presença de seus filhos e de sua esposa, que estava grávida. A operação foi concluída com sucesso. Ele foi neutralizado ali mesmo, encerrando de vez a trajetória daquele que já foi considerado um dos braços mais efetivos da organização. Naquele mesmo dia, outra frente da operação alcançou Armando Prisco, que estava escondido em uma propriedade rural no interior de Antioquia. Curiosamente, o mesmo local onde, anos antes, Carlos Leder havia sido capturado. Armando já se encontrava ferido, e dessa vez não houve escapatória. A operação foi encerrada ali mesmo, colocando um ponto final em sua trajetória. Com a queda dos irmãos Priscos, uma das células mais importantes do cartel de Medellín foi oficialmente desmantelada. Para Pablo Escobar, isso significava a perda de homens de confiança em um momento crítico. Ele travava uma disputa aberta contra o Estado colombiano e, em paralelo, mantinha pessoas influentes sob seu poder como forma de pressão para impedir a extradição. Entre esses reféns estava a renomada jornalista Diana Turbay. Acredita-se que o mesmo informante que contribuiu para a queda dos Prisco
também tenha revelado informações sobre o local onde os raptados estavam. Isso levou a uma operação da polícia em 25 de janeiro de 1991, durante a qual Diana Turbay acabou sendo dada de baixa, levando a operação ao fracasso. 5 dias depois, em 30 de janeiro, o grupo autodenominado Os Extraditáveis divulgou um comunicado oficial. Nele, denunciaram publicamente a forma como Armando e David Ricardo Prisco teriam sido dados de baixa, acusando a polícia de abusos durante as operações, inclusive na presença de familiares, e mencionando que Armando estaria em condição de saúde debilitada. Como forma de represália, o grupo ameaçou eliminar 2 reféns a cada 8 dias, até que o governo colombiano ouvisse suas exigências. Também afirmaram que a queda de Diana Turbay foi causada por disparos da própria força policial. El patrón habla con ellos y le dice, bueno, dígame la verdad, muchacho, porque el patrón no a nadie por eso, y ven un bandido, él lo apreciaba mucho. ¿Usted a Diana? No, dijo, patrón, nosotros la estamos sacando, le pusimos un sombrero, y Diana murió con una bala de fusil 7.62, y todas las armas de nosotros eran 5.56, 9 milímetros y 38. Eso fue un secreto de Estado. O ex-segurança de Armando Prisco, que havia fornecido informações cruciais sobre o paradeiro dos irmãos, acabou sendo eliminado por ordem direta de Escobar, como forma de punição pela traição. Pouco tempo depois, outro episódio chocou a cidade de Medellín. Um carro carregado com mais de 200 quilos de explosivos foi detonado nas proximidades da Praça de Touros La Macarena. Muitos acreditam que esse atentado também foi uma retaliação pela queda dos irmãos Priscos, uma demonstração de força do cartel em meio ao cerco crescente por parte das autoridades. Embora alguns moradores o vissem como um Robin Hood, alguém que ajudava os mais necessitados, a verdade é que David Ricardo, assim como seus irmãos, foi moldado pela dureza das ruas e pela falta de oportunidades. Relatos de mulheres que conviveram com eles descrevem um lado muito mais sombrio. Homens frios, sempre em estado de alerta, que nunca baixavam a guarda. Dizem que David Ricardo chegava a manter os olhos abertos até nos momentos mais íntimos, tomado por uma paranoia constante, como se qualquer segundo de distração pudesse ser o último. Os Priscos tiveram uma vida tão intensa quanto breve, marcada por disputas, pela fuga constante e por escolhas sem volta. Por fim, eles deixaram para trás uma marca profunda na história da Colômbia e um rastro lamentável nas famílias de todas as pessoas afetadas por suas ações. Yo hace por ahí 10 años. ¿Y cómo nos podría describir a Pablo Escobar? Hombre, como un mecenas, como un filántropo. Lo que le decía yo a usted, un Robin Hood moderno. Siempre estás para el pueblo. Allá va alguien con una necesidad de una operación que le vale 1 o 2 millones de pesos y sin él conocerla va y le dice, el mismo le paga la operación. ¿Quién hace eso con uno en la vida, brother? Nadie. Juega fútbol, juega de todo, monta en bicicleta, Ese hace hombre de todo. corre las Y montañas. más, que persigue sea. el consumo del azúcar en Colombia. Eso está prohibido. Por aquí no le puede nadie vender Acá eso. en Medellín ataca el consumo de droga. Aquí nadie puede vender eso. A él le dicen Por orden eso, de él. pero nadie le puede comprobar que él es Aquí nadie puede decir, vea, yo voy a ir a comprar un cosito allí en la esquina, Y que no consume, no le porque él combate eso, para que la juventud sea sana. Pero Pablo Escobar, ¿por usted es un santo, no? No, para nosotros es un Dios, Que nadie es un santo. para nosotros es un Dios, y para nosotros es un hombre intocable. que tiene nada No, que ver. no le muestro porque ella es la cámara muy maluco. Ok. Pero si nos toca coger las armas y bolearle a los gringos, le boleamos a los perros. ¿No le tienen miedo a la muerte? No, Es que todo el mundo dice, ¿por qué? Si es lo único que tenemos seguro. Y el que entre aquí por él, Tiene que entrar. le va a ir mal. ¿Se muere o no Le va a ir mata? mal. O nos tiene que matar a todos. Si usted tiene una persona que a usted le da todo, ¿usted qué es capaz de hacer por la persona? Le hago esa pregunta a usted. Que a usted le calme el hambre. Entonces, ¿usted qué es capaz de hacer por esa persona? ¿Cómo le corresponde? ¿Tú sos capaz de darla ya por una Estudio, persona que trabajo, de tuviste? todo. Entonces, ¿qué hace usted por ese hombre? Salve família! E assim terminou a trajetória dos Priscos.
um grupo de sicários efetivos e menos conhecidos da era Escobar. Os irmãos Priscos deixaram um legado de medo, silêncio e marcas que jamais serão esquecidas. Se essa história te impactou, imagina o que ainda está por vir. Inscreva-se agora no canal para mais histórias reais e profundas do submundo e da história latina. E se quiser ir além, torne-se membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Você nunca mais vai ver o mundo da mesma forma. Até a próxima. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção.